Boa noite para todos e todas. Vamos aí mais uma aula de intervenção de terceiros, de processo civil. Hoje o tema é intervenção de terceiros. Bom, eu estava falando aqui com o pessoal, eu trouxe alguns exercícios de duas provas que aconteceram na semana passada. Uma é o MP São Paulo e a outra é a Defensoria Pública do Acre. A gente vai passar um pouco vai passar na matéria e depois vai entrar nesse exercício. Na última aula a gente tinha ficado de dar uma revisada naquele ponto lá da mistura do litisconsórcio, das classificações. Eu mandei um material. Eu acho que eu pensei assim, como o negócio tinha ficado confuso, eu fiquei preocupado em ampliar. Olhem esse material, vejam bem lá, quem ficar com dúvida, quem tiver alguma coisa, fala comigo, manda e-mail, qualquer forma, WhatsApp, qualquer coisa, fala comigo e a gente conversa, porque vocês vão ver até na matéria de hoje, em tantas outras, que esses conceitos vão sendo retrabalhados e eu achei muito importante que não fique uma falha aí e tal. É tranquilo, vocês vão ver que depois que pega, aparece, né, as classificações lá, mas depois que pega a mistura delas, principalmente, vai tranquilo. Então vamos lá. Então fiquem à vontade aí para, depois que estudarem, a gente sanar qualquer dúvida que sobrar. Então vamos lá na matéria de hoje, intervenção de terceiros. Então, conceito de terceiro, sempre voltando lá nas primeiras aulas, sempre aqui, né, preparando as aulas, eu vou vendo que essa ida e volta é frequente, né? Lembra que a gente falou lá quem são as partes e quem não são as partes, quem são os terceiros? Aqui, intervenção de terceiro. Quem são os terceiros? O conceito vai pelo modo negativo. São aqueles que não são partes. Aqueles que, então, pegando aquele conceito de parte, que não estão sujeitos ao contraditório perante o juiz, que não fazem parte da relação jurídico-processual. Esses são os terceiros. Quem pode ser tanto quem nunca foi parte, ou eventualmente aquele que deixou de ser parte por algum motivo. Certo? Então tá. Esse é o conceito de terceiro. E o conceito de intervenção de terceiro? O que é isso? O que é essa intervenção de terceiro? A intervenção de terceiro é um ato jurídico-processual, pelo qual um terceiro, autorizado por lei, desde que preenchidos os requisitos e dentro das hipóteses legais, ingressa em um processo pendente, transformando-se em parte. Esse é o conceito do Didier. Então, olha só, tem bastante coisa aqui, uma linha aqui de conceito que já dá pra gente pensar algumas coisas. Principalmente, duas premissas. Uma, a gente vai tirar do seguinte ponto. Ele é terceiro, ele não era parte, mas a partir do momento que ele intervém, ele passa a ser parte. Então, a partir do momento que o terceiro intervém, ele deixa de ser terceiro e passa a ser parte. Certo? E um segundo ponto importante. Não há a criação de um novo processo. Essa relação jurídica, esse ato jurídico, não transforma, não cria um novo processo. Ele vai intervir e vai entrar naquele processo já existente. Certo? É um acréscimo. Aqui, vocês lembram que a gente falou dos conceitos de ampliação subjetiva e ampliação objetiva? Mais ou menos? O que é a ampliação subjetiva dentro de um processo? A ampliação subjetiva está ligada às partes. Sempre que houver a ampliação das partes, aumenta uma parte, no caso aqui, toda intervenção de terceiro, há uma ampliação subjetiva. Vai ter um incremento no número de participantes, no número de partes. Certo? Então sempre vai haver uma ampliação subjetiva.
E a ampliação objetiva? O objetivo está ligado ao objeto do processo. Por exemplo, se você, num processo, há um pedido de reparação material e, eventualmente, por algum motivo, muda esse pedido e esse passa a ter também um pedido de compensação moral, por dano moral, você tem uma ampliação objetiva. Em todos os casos de intervenção de terceiro, há ampliação objetiva? Não. A gente vai ver que em um deles, com certeza, e nos outros não. Não necessariamente. Certo? Mas sempre tem a subjetiva. Subjetiva tem, porque lembra, volta sempre nos conceitos. O conceito é alguém entrar. Se alguém entra, sempre vai ter ampliação subjetiva. Desde que ele entre mesmo, né? Você pode tentar a intervenção e não conseguir, aí não vai ter. Mas desde que essa intervenção seja deferida, sim. Bom, essa intervenção de terceiro ela pode ser voluntária ou involuntária. O que quer dizer isso aí? A intervenção voluntária ou espontânea é aquela que o próprio terceiro tem a iniciativa de intervir. Ele chega e fala: oi, calma aí, deixa eu entrar aqui que eu também tenho interesse nessa briga aí. Quero participar do jogo. Certo? Ele pede para intervir. Por outro lado, ela pode ser também involuntária. Ou a parte, ou as partes, fala assim: não, calma aí, não é só eu que vou ficar aqui não. Chama o fulano também. Ou mesmo o juiz. Aqui esse caso aqui eu preciso que venha o ciclano aqui também participar porque eu acho que tem que vir. Certo? Essa é involuntária. Ou provocada, né? Por que alguém vai ter essa grande ideia de participar de um processo dos outros? Porque, né? Parece um negócio meio estranho, né? Nossa, todo mundo quer se livrar de processo e o cidadão quer entrar na briga. Você fala: nossa, tem que ter um motivo, né? Por quê? Por quê? Quais os fundamentos? O que fundamenta essa ideia? Não é tão difícil pensar, gente. Ele tem um interesse específico aqui, no caso, que é um interesse jurídico, já antecipando um conceito que vai vir daqui a pouco, mas ele tem um interesse jurídico no resultado desse processo. Para ele, é muito importante que esse resultado seja X ou Y. Ou pelo contrário, quando você, na intervenção provocada, na involuntária, é você que quer trazer uma pessoa para esse processo porque você tem muito interesse de que essa pessoa esteja aqui do seu lado, por algum motivo. A gente vai ver nas espécies de intervenção cada motivo, mas você fala: não, olha aqui, beleza, estou aqui, estou respondendo, mas esse aqui tem que estar comigo, por motivo A ou B. Essa não é involuntária. No outro é você mesmo falar: não, esse assunto é muito importante, esse processo, eu tenho uma preocupação muito grande com esse resultado, eu tenho um interesse específico, é um interesse jurídico, então eu quero entrar nesse processo e quero mexer aí, eu quero participar do jogo também. Certo? Então, a ideia é fazer com que essas pessoas, ou a pessoa fazer, mesmo que contra ela mesma, quando é voluntária, que ela seja atingida pelos efeitos dessa decisão também, entendeu? Essa é a ideia. Os efeitos diretos ou indiretos sejam a ela aplicáveis também. Certo? Controle judicial. Lembra que a gente falou de legitimidade? Legitimidade, condições da ação, legitimidade de parte. A gente falou de todas as legitimidades e tal. Legitimidade também aqui nas intervenções de terceiro. Aqui existe a doutrina
Didier também aqui, ele classifica como legitimidade interventiva. Puta, abri a prova lá, do que se trata legitimidade interventiva? Alternativa D de dado é legitimidade para o terceiro poder intervir no processo. Essa é a legitimidade. O juiz pode e deve controlar, verificando lá de novo no conceito lá, se a pessoa tem essa legitimidade para intervir, ou seja, se ela preenche os requisitos daquela determinada hipótese pretendida. Não é tipo assim, quero porque quero e estou entrando. Não, você tem que tá na lei, tem um procedimento, tem tudo certinho. Você coloca lá, você diz o que você pretende e por que você pretende. Ou a própria pessoa, quando vai chamar, também fala, quero que esse venha por causa disso, disso e disso. Estão aqui os meus fundamentos. Então, o juiz faz o controle, assim como faz da legitimidade de parte, da legitimidade interventiva. Certo? Conceitinho aí doutrinário. Um detalhe aqui, novidadezinha no novo CPC. Juizados especiais. Gente, novo CPC, antes disso. Novo CPC deu uma mudadinha. Deu uma mudada nas intervenções de terceiro. Enxugou e tirou algumas. Eu falo e estou repetindo e vocês vão cansar, até eu vou repetir. As provas, elas têm cobrado só lei seca. E a lei seca, ela tem um limite de coisas. Então o cara, quando ele vai fazer, mudou isso aqui. Atenção. Falei, tá gravado aqui, eu falei, coisas que eu falei, das 10 questões do MP, 5 já foram faladas aqui na sala. Tudo lei seca. 10 questões de processo civil, 5. Em quantas aulas a gente teve? 4? 3? Sei lá. Já foi falado, olha só. E é difícil mesmo, mas tem que seguir o esquema aí. Então, viu que é novidade, viu que teve mudança, principalmente quem aprendeu no CPC antigo, que tende a confundir, presta atenção, está caindo as novidades. As novidades estão caindo. Juizados especiais. A regra é que só cabe intervenção de terceiro no procedimento comum e processo de conhecimento, mas tem exceções, como sempre. Tem lá no artigo 10 da Lei 9.099 expresso que é vedado a intervenção de terceiros. Ou seja, não cabe, tá? Mas tem um artigo que ninguém nunca vai ler. Ninguém nunca vai ler esse artigo. A não ser vocês hoje. Artigo 1062 do Código de Processo Civil de 2015. Tá lá no final, sabe aquela parte que a gente nunca chega nem perto do final, mas quando chega, pula, só vê o nome do presidente, só fica vendo aquelas besteiras? Nem vê. Nem vê, aquela que, revoga, não sei o que. 1062. Certo? Tem uma intervenção de terceiro que cabe no juizado. E, o que vocês acham? Já caiu ou não caiu em prova? Já caiu em prova. Artigo 1062. As intervenções de terceiro estão aqui começa no 119. Aí vem esse artigo lá no final, no 1060. Essa intervenção de terceiro que cabe é a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse pode ir lá no juizado. Também faz um pouco de sentido, porque ela não é uma clássica intervenção de terceiro, ela vem de uma teoria de desconsideração, mas como está no capítulo das intervenções de terceiro, se perguntar hoje se cabe, vai ter que falar que cabe. Tem um conflito aparente de normas aí, só que tem uma norma posterior que fala que cabe, então parcialmente aquele artigo 10 não está valendo mais. Certo? Tem que ser lido assim.
O 10 da lei do JEC, da 9.099. Em tese, ele fala que não cabe nenhuma. Mas essa lei é de 95, o CPC é de 2015. Certo? Panoramazinha geral, vamos entrar nelas. Assistência, primeira espécie de intervenção de terceiros. No CPC antigo, a assistência não estava no capítulo das intervenções de terceiro. Ela ficava exatamente antes. Agora ela foi incluída. A doutrina já colocava como uma hipótese de intervenção, mas agora já está incluído. Topograficamente, uma intervenção de terceiro. Detalhezinho que às vezes cai. A assistência pode ser em relação ao autor ou em relação ao réu. Vai anotando isso aí. Em cada uma delas eu vou falar isso, porque já vi pergunta em prova. Pode ser em relação ao autor ou réu, pode ser em relação ao réu. Às vezes vocês excluem, só com essa informação já conseguem matar alternativas assim. Então a assistência ela pode ser em relação ao autor ou ao réu, certo? Ela é cabível em qualquer tempo. Tudo isso cai bastante, gente. E ela é cabível em qualquer grau de jurisdição. Certo? Artigo 119. Ah, mas e aí? O que acontece? Ele vai chegar lá, está em apelação e tal. Ele pode pedir para produzir prova e voltar? Não. Ele recebe o processo no estado em que se encontra. 119. Então ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Vamos ler então o artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, olha só agora, juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Conceito de assistência. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Beleza? Então, o que é aí? Bom, primeira coisa aqui que eu vi, ó, pendendo causa, ou seja, o processo tem que estar rolando, tranquilo. Duas ou mais pessoas, litisconsórcio passivo ou ativo, tranquilo. Falou uma coisa aí, juridicamente interessado. O que é o interesse jurídico para efeitos de intervenção de terceiro, mais especificamente aqui na assistência? Ah, eu gosto muito dele, ele é meu amigo, eu quero ajudar. Não, isso não é interesse jurídico. Ah, coitado, ele é um pobre coitado sendo processado pela um grande multinacional que está acabando com ele no processo. Pode um benfeitor entrar aí e quer ajudar? Parece legal, né? Mas não pode. Ah, eu sou representante de uma entidade religiosa e ela está sofrendo um processo e não estou falando aqui de amicus curiae, que é uma das hipóteses, mas eu simplesmente quero entrar nesse processo para ajudar a entidade religiosa porque com um fundamento moral e ético. Posso entrar? Não. Bom, então fala logo o que é. A diferença ela vai ser verificada caso a caso, mas o interesse jurídico, ele não vai ser moral, ele não vai ser ético, ele não vai ser propriamente financeiro, uma ideia sem fundamento que tenha relação com algum prejuízo direto, com alguma afetação na relação jurídica que o interessado, que o pretendente a entrar no processo tenha. Ou seja,
tem que ficar demonstrado que, indiretamente, pelo menos, o resultado daquele processo vai influir em alguma relação jurídica sua, em alguma... acho que é isso mesmo, em alguma relação jurídica sua. Por exemplo, fica mais fácil com os exemplos. O sublocatário, temos locador, que loca, que põe a locação ao bem, e o locatário, aquele que vem locar o bem, certo? Ele subloca para um terceiro. Então, eu, na qualidade de locatário, subloquei, normalmente isso é vedado nos contratos, mas é possível, se não for vedado, subloco para um terceiro. Vamos supor que o locador entre com uma ação de despejo contra o locatário, certo? O locatário é o que está na posse do bem, nesse exemplo? Não. Quem está na posse do bem? Sublocatário. O sublocatário tem uma relação jurídica com o locatário. O resultado dessa ação de despejo vai influenciar na relação jurídica que ele tem com o locatário. Ou seja, ele tem interesse jurídico no resultado dessa ação de despejo. Então, esse caso, um dos casos mais clássicos aí em todas as doutrinas, é que o sublocatário tem interesse jurídico para intervir como assistente no processo, numa eventual ação de despejo ajuizada contra o locatário. Certo? Dá para visualizar, né? Gente, funcionários públicos, futuros funcionários públicos, cometem algum ato ilícito quando no exercício da função. Quem paga a conta? O Estado. O Estado paga a conta. Vamos supor que o Estado resolve não pagar a conta. O particular vai ter que fazer o quê? Ajuizar uma ação contra o Estado. Se o Estado for vencido, tiver que pagar o particular, o Estado tem um direito de cobrar do servidor em regresso, certo? Então o servidor, já visualizaram aonde está aí a relação? Quem que vai poder então ser o assistente? Quem que vai poder ser assistente nesse caso? O servidor. Por quê que ele vai poder ser assistente? Porque tem na futura e possível relação dele de ressarcir o Estado do que pagou para o particular, ele tem interesse no resultado daquele processo. Fala, não, calma aí, não foi isso, não foi assim, isso não aconteceu e tal. Ele vai entrar lá como assistente e ajudar o Estado exatamente, a ganhar aquele processo, se livrar daquela obrigação. Perfeito. Certo? Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo, só para sedimentar aí mais. O segurado, o cidadão tem seguro de automóvel. Ele atropela alguém lá. Ele tem seguro, mas vamos supor que ele não denuncia a lide à seguradora, que é também uma intervenção de terceiro. A seguradora fica sabendo disso aí. Tal processo está rolando. A seguradora falando, nossa, cara do céu, isso aí vai dar uma indenização de milhões. Eu não quero que esse cara perca esse processo. Porque depois, o que ele vai fazer? Ele vai vir cobrar euzinha, seguradora. Então, a seguradora também pode entrar nesse processo, na qualidade de assistente, para interferir e tentar fazer com que o assistido, o segurado, saia desse processo como vencedor. Ela tem interesse jurídico nesse resultado futuro. Certo? Isso é o geral aqui da assistência. Não sei se tem uma outra forma, que eu vi uma vez o seguinte caso. Um imóvel estava indo para penhora, a pessoa recebeu a ordem de despejo, e por conta de uma questão também, acho que cível, e só que na verdade o imóvel era dela, ela tinha comprado, só não tinha passado por nome, alguma coisa assim. Então eles estavam achando que o imóvel estava no nome do antigo proprietário. Certo.
ela entrou com eu lembro que a gente entrou com alguma ação para informar o juiz, olha, o imóvel não é mais desse cara. Só que eu acho que deve ter sido alguma coisa assim. Não seria esse tipo de caso. Eu, assim, se você comprovar esse interesse jurídico, eu não entendi, eu não consegui visualizar bem como essa pessoa teria interesse jurídico naquela adesão. No caso, ela está chamando para ela a responsabilidade está mais parecendo com uma hipótese de embargo de terceiro, diferente daqui da assistência. A assistência vai continuar correndo o processo entre A e B, certo? A e B. Tá aqui, ó. Eu tenho interesse no resultado desse processo, porque depois pode rolar algum... Eu sei que aqui eu provo lá por A mais B que depois eu posso ser responsabilizado, pode para mim gerar algum prejuízo, alguma coisa. Então, você vem aqui o C, vem entrar para ajudar esse ou entrar para ajudar esse. Eu quero que esse ganhe, eu quero que esse ganhe, enfim, certo? O que você falou me parecia mais uma hipótese de, por exemplo, o C estava aqui, né? Você estava falando alguma coisa assim, né? E eu, como B, falo, eu recebo aqui esse processo e falo assim, não sou eu não. Aqui é o B. Eu quero, saia eu e vira isso aqui. Ele quer, o seu caso ia acabar isso aqui, ia deixar de existir, ia virar aqui, entendeu? É o caso mais do desembargo de terceiro, de uma antiga relação que tinha, de uma intervenção de terceiro, que agora é mais uma correção do polo passivo. Isso era uma intervenção de terceiro. Hoje isso aqui chama a nomeação à autoria, normal, era um caso desse. Não existe mais. Hoje isso é uma simples correção do polo passivo. Ó, não tenho nada a ver com isso. Vai falar com quem tem a ver com isso. Comprei já essa casa... Faz muito tempo, não tem nada a ver, sai fora. Entendeu? Aí é correção. Na assistência, você entra e fica ali do lado, só ajudando. O processo vai continuar correndo entre eles. No máximo, que é o caso da assistência litisconsorcial, que é o que a gente vai ver, você vai entrar e ficar do lado e sofrer junto com o cara. Mas na assistência simples, ó, só tô aqui ajudando. Entendeu? Então, aí, vamos falar da assistência simples, que é uma subespécie da intervenção de terceira assistência. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Certo? A atividade ali é o auxílio. Prestar auxílio, uma parte auxiliar. Muito por isso, o próprio código fala que o assistente fica sujeito à vontade do assistido. O que isso quer dizer? Que, eventualmente, tudo que o assistente fizer, todos os ônus que o assistente sofrer, vai sofrer também o assistente. Entendeu? Por exemplo, o 122 fala: a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito ou transija sobre os direitos. Você fica sujeito à vontade do assistido. Certo? Vocês lembram do conceito de legitimidade extraordinária, que a gente falou aqui também? Substituição processual ou legitimidade extraordinária? Quem lembra valendo uma o quê? Uma barra de chocolate? Então tá, valendo uma barra de chocolate. Pode escolher a barra. Tem que falar o conceito. É bem simples, gente. A gente fala, nossa, eu falei umas 200 vezes.
demandar... Aquele que... Pode entrar com a ação que outras pessoas poderiam também entrar, só que vai ter efeito para todo mundo também. Você pode dar um exemplo... eu vou dar aquela nota por participação. Não, mas não pode. Mas isso não é o conceito, você está dando exemplo. Isso é muito comum sempre. Aí, ó, aqui vem o conceito. Falou! Pra demarcar o condomínio. Exemplo, eu pedi conceitos. Aqui. Não, mas ela acertou também. Conceito. O conceito. Aquele que atua em nome próprio para defender direito alheio. É aquela hipótese excepcional que só é autorizado quando permitida por lei. Certo? Isso é legitimidade extraordinária. O que acontece aqui na assistência? Não é exatamente isso? Eu não vou entrar no processo atuando em nome próprio para defender direito alheio? Então a doutrina elenca aqui, diz que essa assistência, a assistência simples, é uma hipótese de legitimidade extraordinária. Mas não é uma legitimidade extraordinária ampla. Como a gente acabou de ver, ela é uma legitimidade extraordinária subordinada. Certo? A presença do titular da relação jurídica, da parte que está lá defendendo em nome próprio, direito próprio, é essencial para que o processo se desenvolva. No caso, em outros casos de legitimidade extraordinária, não é assim que funciona. O legitimado extraordinário, por exemplo, nos exemplos que falaram aqui, no processo coletivo, ele atua sozinho. Ele tem uma legitimidade irrestrita, não tem subordinação nenhuma. Certo? Procedimento. Como é que funciona isso aí? Está lá no código. A parte vem, postula, ela sabe que está rolando a ação, ela postula em juízo o ingresso na lide na qualidade de assistente. Expõe os motivos, coloca o encaixe dela, né? Preenche os requisitos, ou seja, tem um interesse jurídico, ela tem que fundamentar, ela tem que dizer o porquê que tem interesse jurídico e formula o pedido. Quero intervir no processo na qualidade de assistente. Não havendo impugnação, no prazo legal que é de 15 dias, o juiz, apreciando o pedido, vai deferir ou indeferir. Mas e se houver impugnação, o que acontece? Pode cair lá na prova, porque é artiguinho da lei. Forma-se um incidente. É instaurado um incidente. E nesse incidente, se as partes não concordarem, vai ter o contraditório e depois o juiz vai decidir. Ninguém discordou, o juiz decide. Pode deferir ou indeferir. O juiz... as partes discordaram, forma um incidente, contraditório, decisão. Certo? Vocês vão ver na aula de recurso, não é a nossa aula, mas caso seja indeferido, cabe agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 9. Se for indeferido, o interveniente que tem legitimidade recursal. Qual que é o artigo do procedimento? 123? 123. Começa no 119. 123 já é o último da assistência simples. Certo? Se for deferido, as partes podem recorrer. Não quero, não queria, tal. O assistente simples, ele vai exercer os mesmos poderes e se sujeitar aos mesmos ônus processuais do assistido. Ele pode produzir provas, pode formular alegações, pode recorrer.
Certo? Mas ele não pode contrariar a vontade do assistido. O assistente não pode ir contra os interesses do assistido. Ele tem os mesmos direitos, ele formula razões, ele interpõe recurso, ele pede produção de provas, mas não pode ir contra o assistido. Ele está ali para ajudar. O nome já deixa bem claro isso aí, né? Beleza? Artigo 121, parágrafo único. Umas 3, 4 questões de prova aqui já que eu vi só com esse parágrafo único. Vamos ler o artigo. Sendo revel ou de qualquer modo omisso assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, na revelia do assistido ou em qualquer tipo de omissão, ele vai atuar como substituto processual. O que isso quer dizer? Exatamente. Tinha uma jurisprudência, isso é importante para quem também estudou isso aqui no CPC antigo. Tinha uma jurisprudência do STJ que falava que, como essa atuação é subordinada, uma vez omisso, revel, o assistido, ou seja, no caso de qualquer tipo de inércia do assistido, também perderia o direito o assistente. Vamos supor, o assistente simples não recorre. Poderia, naquela ideia antiga do antigo CPC, que não tinha essa previsão aqui, o assistente recorrer? Não. Isso já estava sedimentado, informativo daqui 385 do STJ. O STJ estava pacificado nisso. A ideia então, assim, a gente falou em atuação subordinada, mas esse artigo quebra um pouco esse parâmetro. Ele amplia os poderes do assistente na hipótese de inércia do assistido. Então, exatamente nessa hipótese do recurso. Assistido não recorreu. Tendo agora legitimidade extraordinária prevista em lei, atuando como substituto processual, pode o assistente recorrer? Pode. Isso já caiu de 2 questões aqui que a gente vai ver. Então, vocês têm que ter a ideia da subordinação, mas tem que ter essa mitigação também, pensando no conceito de legitimação extraordinária. Ele vai entrar naquele processo, ele tem uma legitimidade subordinada, mas nesses casos de inércia, de omissão, de revelia, pensar na previsão legal, no que o 121 parágrafo único fala. Ele vai atuar como substituto, certo? Não pode ir contra, mas no caso de uma inércia, que ele não pode, por exemplo, formular um pedido de desistência da ação, confessar, aí é contra totalmente. Inércia, o assistido ficou parado, não falou nada. Agora parece, isso assim, é posição doutrinária. Parece que essa posição jurisprudencial, essa que está presente nesse informativo aqui que eu falei para vocês, parece que agora perdeu um pouco a razão. Vamos ver como é que os tribunais vão se posicionar nesse posicionamento aí, se ele vai se manter ou não. Beleza? Eu já falei, assistência simples não obsta que a parte reconheça o pedido, transija, desista da ação, enfim. Aí tem uma consequência, não é só isso, né? Não é só legal, vou lá ajudar e tal. Tem uma consequência. O assistido, uma vez optando por intervir no processo ou sendo trazido ao processo, ele vai se submeter aos efeitos da justiça da decisão. O assistente, né? O assistente, eu falei assistido? Uhum. O assistente. O assistido sempre vai se submeter. E aí? Legal, né? Bacana. E o que isso quer dizer? Se o assistido for condenado, ele também vai ter que pagar dano. Isso
Isso não é a justiça da decisão. Isso é o dispositivo da decisão. Isso é a coisa julgada. Ele também vai se submeter à coisa julgada. Todos vão submeter à coisa julgada. Formou a coisa julgada. Fulano tem que pagar para fulano. Ele vai trazer essa decisão. Consequentemente, o assistente vai também ter que fazer o que aquela relação jurídica dele, aquele interesse jurídico que ele tinha, determinar que ele faça. Mas a justiça da decisão é anterior à coisa julgada. É anterior. O que está anterior ao dispositivo? Sentença, relatório, fundamentação, dispositivo. Anterior ao dispositivo. Fundamento, fundamentação. Então, ele vai se submeter, ele vai se subordinar aos efeitos da justiça da decisão. Não, mas o que isso quer dizer? Então vamos lá em alguns exemplos. O servidor público que entrou no processo lá de indenização contra o Estado. Ele interveio como assistente, tal, tananã, falou, produziu prova, tentou, interpôs recurso, perdeu. O Estado perdeu. O que o Estado vai fazer? Regresso. Na ação de regresso, ele vai poder chegar... Antes disso, o que essa decisão lá contra o Estado falou? O servidor cometeu ato ilícito, certo? Portanto, Estado tem que pagar, certo? Aí o Estado vai lá, paga, legal, essa é a decisão que transitou em julgado. Agora o Estado vai entrar contra o servidor. Pode o servidor que interveio nesse processo como assistente falar assim: não, eu não cometi ato ilícito, não. Não. Por quê? Ele se subordina à justiça da decisão. Não faz coisa julgada. A fundamentação, exceto nas hipóteses agora que o novo CPC trouxe, em que os efeitos, os fundamentos, os motivos da decisão fazem coisa julgada, via de regra não fazem coisa julgada. Então, ele se subordina à justiça da decisão. Isso aqui que ficou lá no fundamento não vai poder ser mais alegado. Porque ele interveio como assistente, isso aqui ele já participou, já foi falado, acabou. Certo? Se ele não tivesse entrado aqui e participado, aí sim, ele não fui eu. Nesse caso, ele não teria sido contraditório. Exatamente. Certo? Ele fica vinculado. É uma espécie de eficácia preclusiva da intervenção. Ele preclui o direito dele de alegar aqueles fundamentos que foram decididos lá naquela decisão, naquele processo que ele interveio como assistente. Certo? Se caso houver alguma nulidade aí sozinho, pode recorrer? O assistente pode recorrer? Pode. Pode. Artigo 121, parágrafo único. Mesmo que o Estado não recorra, ele pode recorrer. Aquela legitimidade extraordinária subordinada, mas com a mitigação do 121, parágrafo único. Mas tem exceções. Exatamente na ideia do conceito, a gente vai extrair as exceções. Ele entrou no processo depois que já tinham sido produzidas as provas. Surgiu um fato novo que ele não sabia, não pôde se valer, não pôde trazer naquele processo. Ele vai poder, ele vai se submeter aos efeitos dessa decisão, assim, da mesma forma como a gente falou naquele caso? Não, exatamente porque ele não participou do contraditório, ele não teve a oportunidade de produzir as provas. Então vai ter que ser dada a ele essa oportunidade. Mas entenderam? É só uma vez.
Se ele vem como assistente e tem essa oportunidade, acabou. Se ele entra como assistente, mas não tem essa oportunidade, é em todos os casos? Não. Depende de como desenvolveu aquele processo. Isso está no 123, inciso 1 e 2. As exceções à eficácia preclusiva da intervenção, da submissão, da subordinação à justiça da decisão. Então, o que é a justiça da decisão? São os conceitos que mais aparecem aí. Justiça da decisão e interesse jurídico na assistência. A justiça da decisão são os fundamentos que levam a coisa julgada, que levam à formação da coisa julgada, ao dispositivo, que é o que, via de regra, faz coisa julgada. Mas aí tem as exceções, são as exceções de má gestão. A doutrina chama de exceções de má gestão. Esse processo não foi bem gerido. Não houve oportunidade do assistente trabalhar as questões que ele poderia ter trabalhado para tentar obstar aquele efeito contra ele. Aí ele vai poder reclamar, discutir de novo esses mesmos fundamentos, essa mesma justiça da decisão. Beleza? Assistência simples. Assistência litisconsorcial. Gente, aula passada. O que é assistência litisconsorcial? Eu só vou falar. Vixe, agora o duro é que é o que mais deu confusão. A assistência litisconsorcial é o litisconsórcio ulterior, facultativo e unitário. Fechou? Vamos pro próximo tópico. Litisconsórcio ulterior, facultativo e unitário. Nada mais do que isso. Tranquilo? Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Confunde demais, não sei o que ficou pior. Eu acho que com o desenho melhora. Confunde mais. Gente, assistência simples. A e B, o C entra aqui para ajudar o B, certo? Ele fica aqui, essa é a relação. O C entrou e vai ficar aqui, no ladinho, mas de fora. Assistência simples. A assistência litisconsorcial, o C vai entrar juntinho. É isso. O que é? É um litisconsórcio, gente. Ulterior por quê? Porque foi depois da formação do processo. Facultativo por quê? Porque se fosse necessário, esse processo nem podia estar rolando. É facultativo porque ele está entrando depois e tal. Não tem como ser necessário. E unitário por quê? Exatamente porque a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Entre ele quem? O assistente. Vai lá no 124. Ele. Quem que é o ele? É o assistente. O ele é o C. Ele aqui é o C. O C é o ele. Ele. Quem que é o adversário? O A. Quem que é o assistido? O B. A sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Ele tem uma relação jurídica com o adversário do assistido. Assim como o assistido também tem, porque senão nem processo teria. Ele tem a mesma relação jurídica. É a mesma coisa. É o cara que resolveu processar os dois causadores do dano
que são responsáveis solidários, é o cara que resolveu processar um só causador do dano, quando haviam 2, que são responsáveis solidários, mas esse aqui ficou muito preocupado, porque quem ele resolveu processar, esse cara vai contratar um advogado ruim, eu conheço ele não gosta de gastar com advogado, tô preocupado, isso aqui vai dar merda, eu quero entrar também. Ele entra e vai responder junto. Litisconsórcio ulterior, facultativo e necessário. E unitário, unitário. Facultativo, unitário, ulterior. Ele tem um interesse jurídico imediato, direto. Ao contrário da assistência, que aquele interesse era direto, lembra? Era indireto. A assistência, pode ser que tenha que alguma coisa venha acontecer e tal. Lembra daquele... É uma ponte, né? Aqui é direto. O assistente litisconsorcial tem interesse direto, imediato. Ele é também titular da relação jurídico-material. Ele só não está naquele polo da ação por acaso. Então essa é uma hipótese. Ele é o titular da ação, pede para entrar e beleza, vai entrar. Tem uma outra hipótese. De novo, legitimidade extraordinária. Não sei se vocês já tiveram, mas se não tiverem, vocês vão ter em difusos. Quando existe uma possibilidade dos legitimados extraordinários atuarem em litisconsórcio. Por exemplo, a Defensoria Pública pode entrar junto com o MP uma CP, certo? Contra o Estado. Acontece, tem vários exemplos legais disso. Ou o MP pode entrar com outro MP, estadual ou federal, certo? Acontece também, comum. Tem vários tipos de danos, todo mundo tá lá mexendo. Vamos entrar junto? Vamos trabalhar junto? Vamos, legal, bacaníssimo. Um caso recente não foi o fechamento das escolas que o Alckmin queria fazer? Entrou todo mundo junto. Comum também em dano ambiental, às vezes tem repercussões na área federal, na área estadual, eles entram junto. Esse caso aí foi Defensoria MP, né? Foi bacana e tal. Então, além desse caso aqui que a gente falou, que os dois são titulares da relação, são legitimados, aqui também pode acontecer uma assistência litisconsorcial. Entra a defensoria. Aí o MP fala, não, eu também, também quero, também. O MP já vai falar de qualquer jeito, porque ele é fiscal da lei nas ações coletivas. Mas vamos supor o contrário, o MP entra. A defensoria fala, não, eu também tem interesse jurídico e tal, também sou legitimado. Comprova sua legitimidade, vai lá e entra. Como assistente litisconsorcial. Beleza? Essa é outra hipótese. Ela vai atuar exatamente como uma parte atua, como litisconsorte. Aqui se aplicam as regras do litisconsórcio unitário. Vai atuar exatamente da mesma forma. Beleza? Assistência bacana, simples e litisconsorcial, interesse jurídico, justiça da decisão, litisconsorcial facultativa, unitário e ulterior, beleza? Denunciação da lide, outra espécie de intervenção de terceiro. É a lide com crase ou é da lide? Gente, o código fala em da lide, então eu vou falar da lide. Não sou professor de gramática, nem saberia dizer o momento correto ou adequado, mas vamos falar como o código fala. Denunciação da lide. Lembra que eu falei que vou falar sempre se é autor e réu? Aqui, todo mundo lembra do réu, porque é o mais comum.
Mas a denunciação da lide pode ser requerida, pode ser tanto pelo autor quanto pelo réu. Autor e réu. Marca aí. O que é isso, gente? O que é a denunciação da lide? Quando que é? O conceito. Vamos no conceito. É o instituto processual que permite ao autor ou ao réu, como acabamos de falar, trazerem ao processo um terceiro que é garante, para que, nos mesmos autos, possa exercer o direito de regresso. Mais uma vez, o exercício vai ser o mesmo. Vamos extrair do conceito todas as especificações aqui, todas as características dessa intervenção. Dá para visualizar bem aqui, no caso, a ampliação subjetiva, né? Também, ampliação subjetiva. Mas aqui também tem uma ampliação objetiva. Por quê? Porque aqui não é simplesmente uma parte entrando e atuando do lado, atuando junto. Aqui, pelo próprio conceito, você vai trazer alguém para a relação jurídico-processual para que nos mesmos autos, no mesmo processo, um outro pedido seja decidido, que é o de eventual direito de regresso. Quem que é o garante? O que é a figura do garante? Tem lá no direito penal, mas aqui também tem, o garante. Mas o amplo, o conceito amplo. Seguradora. Conceito amplo, vocês estão dando exemplos, eu quero conceito amplo. Eles têm a obrigação de lá no penal é de proteger. Mas é aquele que tem uma obrigação jurídica de prover alguma coisa, de prover eventualmente um cuidado, de prover uma indenização de regresso. Aquele que tem o dever de proteção, de provimento, de cuidado, de alguma forma, que tem o dever de tutelar aquela situação de alguma forma. Então, por exemplo, no direito de regresso, eu me coloco numa situação, por exemplo, a seguradora, e que foi o exemplo que deram, de se o meu segurado for condenado, vem cá, meu querido segurado, eu vou pagar essa conta para você. Olha como ela é boazinha. Dá pra S2, seguradora. Vai nessa. Vai nessa. Eu estou com uma CNC. A natureza jurídica. Natureza jurídica da intervenção, denunciação da lide. Ela tem natureza jurídica de uma ação incidental de regresso contra o garante. Lembra que é uma ação, mas é tudo dentro do mesmo processo. É um movimento dentro do mesmo processo. É uma nova demanda. Em que o terceiro passa a ser réu ou autor, dependendo do caso, e o denunciante passa... E a pessoa que denuncia passa a ser o denunciante, passa a ser o autor dessa ação contra o denunciado. A mesma sentença vai decidir as duas demandas. Primeiro a principal, depois a denunciada, com relação de prejudicialidade. Não dá para mandar a seguradora pagar se o cara foi absolvido. Acabou, não existe. Vai ser extinta a segunda ação por prejudicialidade. Então, ela tem algumas características aqui que a doutrina elenca. Ela tem uma característica regressiva. Porque a pretensão é exatamente a ideia de pedido de regresso, para que é uma economia processual, gente. Eu podia esperar para ver, depois ir lá e pegar o dinheiro com a seguradora.
cara, vem logo, seguradora, vem aqui, senta aqui do lado, que se eu perder, você já paga. Entendeu? Direito de regresso. Ela é eventual. Por que ela é eventual? Porque ela tem uma condição. O denunciado só vai ter que fazer alguma coisa se o denunciante for condenado. Senão, não. Então ela é condicional, ela é eventual. Relação de prejudicialidade entre as duas demandas. E ela é antecipada. Porque eu estou chamando a seguradora aqui antes mesmo de saber se eu tenho que pagar. Em tese, aqui seria até falta de interesse de agir. Seria eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, é o seguinte, você não me bateu não, mas se me bater, eu acho que você vai me bater amanhã, então eu já vou te processar hoje. Vocês visualizaram isso aí? Como fica meio estranho mesmo? Falta interesse de agir. Mas a própria lei, visualizando que em determinadas hipóteses é melhor que já esteja todo mundo ali dentro do mesmo processo, já permite que, excepcionalmente, a gente antecipe esse futuro pedido para que e já tudo seja decidido de uma vez só. Certo? Em tese, faltaria interesse de agir, porque não aconteceu nada ainda. Ela só vai acontecer se o cara for condenado. Hipóteses. Artigo 125. Valendo mais uma barra de chocolate. Vamos ver se agora alguém leva. Bom, fala que levaram na outra, vai. Eu pago a barra. A primeira hipótese é a hipótese da evicção. O que é evicção? Evicção. Valendo uma barra de chocolate Laca branco. O melhor chocolate de todos. Tem gosto de vela, mas se quiser Lindt, eu dou Lindt, mas eu prefiro o Laca branco. Pode escolher. O melhor é o Laca, mas vocês podem escolher. Alguém comprou uma casa que está sendo penhorada, hipotecada. Você está dando exemplo de novo, eu quero conceito. Ó, se for para prova oral, quando for para prova oral, isso aí é o primeiro treino, todo mundo faz. Você pede o conceito, a pessoa dá um exemplo. Doutor, eu não te pedi exemplo. Doutora, imagina tomar uma dessa no oral. Doutora, para. Eu quero conceito e não exemplo. Se não souber, a gente já passa para a próxima. Ou se não quiser também, você pode voltar no próximo concurso e a gente vê de novo. Não, por favor. Teve um caso aí que eu ouvi, gente, tem muita lenda e boato aí, que num concurso aí de delegado de polícia aqui em São Paulo, que o cara pediu, é muito comum a gente pedir para reformular, né? Excelência, posso reformular? Que o examinador, muito simpático, muito tranquilo, falou, não precisa, fica tranquilo. No próximo concurso você volta e fala de novo. Coitado, o concurso para delegado de São Paulo tá sendo uma a cada 5 anos. Vai demorar. Mas vamos lá, eu sou mais bonzinho, evicção. É quando uma pessoa adquire uma propriedade, pode ser até um carro, de que ele Pede uma sentença anterior. Também não sei. A pessoa. Não, Foi na pessoa que você tem. Eu ia falar, a parte do O adquirente de um bem, ele tem. O objeto que ele adquiriu, ele tem uma sentença litigioso. Não, isso é também um pedaço e tal. Ó, ganhou só uma mordida. Vamos lá, evicção. Tava no Código Civil. Tava, né? O artigo foi revogado, mas não sei se é exatamente ele, mas vamos lá. Evicção ocorre quando o adquirente de um bem perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial ou um ato administrativo, em razão de uma situação anterior. Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil.
Comprei uma casa bacana, paguei, tô lá morando, tudo certo. De repente chega lá uma decisão, o OJ, com um papelzinho, bate, toca a campainha aqui, ó, tá aqui. O senhor acaba de perder essa casa. Foi penhorada, o leilão já aconteceu, já foi arrematada e o senhor perdeu, que a casa já era, não é mais sua. Aí eu acabei de comprar a casa, nunca... Não, então, aí você vai lá e vai ver, não, é que o cidadão que te vendeu a casa, ele tinha uma dívida. E essa casa foi dada em garantia da dívida. Isso veio lá, faz 20 anos. E agora foi executada a dívida e a casa foi penhorada e tal, e você vai perder a casa. Se lascou. Por isso que quando vai, por exemplo, comprar casa tem que pedir certidões e tal. Se você, é o caso dos embargos de terceiro, se você foi precavido ali, foi diligente, pediu todas as certidões usuais de praxe, você vai conseguir se livrar disso com o embargo de terceiro. Tranquilo. Mas se não pediu certidão, não pediu nada, perdeu. E aí, o que acontece então? O 125 fala exatamente desse caso. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transmitido ao denunciante, o cara lá que comprou a casa, denunciante, que vai denunciar da lide de quem? Do vendedor. Do vendedor. Ele vai chegar lá e falar, que é isso? Por quê? Qual que é o medo dele? Qual que é o receio? Qual que é o conceito de denunciação? Não é em eventual ação de regresso? Porque ele sabe, se ele perdeu o bem, o que sobra para ele? Não, sobra uma coisa, gente, que eu acabei de falar. O direito de regresso. Então ele já chama o cara logo aqui e fala, vem aqui, fera, que é isso? Já vamos resolver isso aqui. Porque eu já tô vendo que isso aqui vai dar rolo e eu comprei aqui esse bem seu e eu já sei que eu... Entendeu? Eu já sei que eu eventualmente vou entrar com essa ação de regresso porque eu comprei esse bem e agora eu tô perdendo o bem. Nessa nova ação judicial aqui por causa de um ato anterior à alienação. Evicção. Certo? Entenderam? Evicção? Ninguém... Eu vou comer o chocolate. 2. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. É o típico caso da seguradora. Lei ou contrato, hein? Lei ou contrato. Seguro é contrato. Se for uma hipótese legal de responsabilidade, também pode ser trazido aqui como denunciado. Gente, não é o caso do fiador. Não é o caso do fiador. Não confunde. Fiador é na outra. Acontece muito, o pessoal confunde, tem muito no dia a dia e tal. Não é o caso do fiador, é o caso da seguradora. Grava assim. Pensa na relação da seguradora que você vai entender. Uma relação contratual. O fiador é garante, né? O fiador ele presta uma garantia. Ele presta uma garantia, é diferente. A seguradora não presta garantia a um determinado relação jurídica. Ela se obriga contratualmente a indenizar, dentro daquelas hipóteses que a sua pólice prevê, a vítima lá, a pessoa que vai ser destinatária da obrigação de pagar lá, enfim. Depende da pólice, mas é uma obrigação contratual de indenização futura. É diferente da fiança, que é uma garantia específica para uma relação jurídica específica. Contrato de aluguel, por exemplo. E eu garanto as prestações do aluguel. Ponto. Diferente. Ela é co-obrigada ali, é diferente. O Vitor fala, não façam isso.
Sempre se ferma. Todo mundo tem um caso aí, não? Certo? Artigo 125, parágrafo 2º. Era também uma previsão, uma possibilidade que a jurisprudência acabou permitindo e aí veio para a lei. Denunciação sucessiva. Eu estou olhando o horário aqui, pra gente saber a hora que faz o intervalo, né? Umas 9? 9 e pouco? 9 horas? 9? Beleza. Denunciação sucessiva. Admite-se a denunciação sucessiva contra o sucessor imediato, que seja responsável por indenizá-lo. Ou seja, vai entrar aqui uma quarta pessoa. Ó. A entrou contra o B. O B falou: nossa, eu tenho aqui um contrato que o fulano aqui, o C, combinou comigo que ele paga se eu perder. Aí o C vem, beleza, o C vai entrar, denunciou a lide, denunciante e denunciado. Aí o C vem e fala: então, eu tenho também. É 6, né? Truco. Ele também. Esse é o quarto, né? O terceiro aqui, né? Uma quarta pessoa aqui que entrando, né? O D também pode vir e falar: não. O código veio e falou: ó, é só uma vez. Certo? Então admite-se a denunciação sucessiva por uma vez. E o que o D? Mas o D tem também, o que ele faz? O que sobra? Sobra regresso. Ele sobra pedir por regresso. Se for e assim vai, aí direito de regresso não tem limite. Mas dentro dessa relação, uma vez só a sucessiva. Beleza? Artigo 125, parágrafo 2º. Existia uma discussão sobre a obrigatoriedade da denunciação. Quem estudou também lembra disso, provavelmente. O Código Civil, o Código de Processo Civil tinha um conflito, falava lá que era obrigatório, se não fizesse a denunciação, perdia o direito e tal. Isso foi sendo mitigado também pela jurisprudência, até que a jurisprudência se pacificou no sentido de que não era obrigatório. Era uma opção. Faz se quiser. E o Código de Processo Civil, inclusive, trouxe, além de trazer a faculdade, como faculdade a denunciação, revogou o artigo 456 do Código Civil. Está revogado pelo Código de Processo Civil novo, que falava da evicção, da denunciação. O Código Civil tem umas coisinhas lá de processo, lá umas mistureiras, que acabaram colocando, mantendo, né, do Código 16 e tal, mas não existe mais essa previsão. É isso. Não é obrigatória, é expresso no 125, parágrafo 1º. É uma faculdade, pode ser exercida ou não. Certo? Então, beleza. E aí, esse denunciado, ele entra no processo e faz o quê? Como é que acontece isso? Beleza. Entendemos, vai entrar, entrou, chegou, pode ter a sucessiva, uma vez só. Tem que ser no caso da evicção ou no caso do direito de regresso por lei ou por contrato. E aí, como é que rola isso aí? O denunciado, como o CPC, ele trata o denunciado como litisconsorte do denunciante. Ou seja, feita pelo autor, ele entra do lado do autor, vai ter uma relação jurídica da demanda da denunciação, mas ele pode, da mesma forma, ele vai poder se manifestar como terceiro também na relação entre
denunciante e outra parte, certo? Por quê? Porque a relação dele é de prejudicialidade, lembra? Ele tem interesse também no resultado da decisão entre as partes originárias. Além dele poder se defender e falar, ó, a minha apólice de seguro não, a apólice de seguro do segurado aqui não cobre isso aí que vocês estão pedindo. Isso é relação aqui. Isso é aqui, ó. Isso é aqui. A apólice de seguro não pagou o seguro, não era meu segurado, ele vai falar um monte de coisa aqui. Mas ele pode falar daqui também. Ô, calma aí. Isso aí não gera dano moral. Isso aí não foi culpa dele. E se tiver dano moral, é no mínimo possível, sabe? Ele vai poder, da mesma forma também, falar aqui. Ele fala aqui e fala aqui. Certo? Para quem já pegou o processo que tinha, percebe direitinho isso. Ele fala das duas relações. Então ele é réu nessa relação. Pode ser aqui também, né, gente? Pode ser pelo autor também. A gente sempre fica dando exemplo do réu, porque a seguradora é o que mais acontece. Mas pode ser aqui também. Ele é réu na relação secundária, na lide secundária, mas ele é litisconsorte na relação na lide principal. Entenderam? Artigo 128. O artigo 128, deixa eu voltar aqui só para pegar ele para ler, para a gente ler junto. Se 128. Se o denunciante contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Entenderam? É exatamente isso que a gente acabou de falar. Ele pode contestar o pedido formulado pelo autor. O processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Ele está entrando aqui, no caso está dando a hipótese do réu, né? Ele vai entrar aqui contestando o pedido também do autor. Ele vai entrar nessa aqui atuando como litisconsorte do denunciante. Denunciante e denunciado em litisconsórcio. É isso que esse artigo fala. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir em sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à regressiva. Ou seja, chamei a seguradora não fala nada. Foi citada, não falou nada. Se eu quiser eu largo mão da principal. A seguradora vai ter que pagar mesmo. Já foi revel e tal. Enfim, é uma hipótese legal, só para prever que é possível aí, mas duvido que alguém faria, né? O mais importante agora é o terceiro. Se o denunciado confessar os fatos, confessar os fatos alegados pelo autor na principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Então o denunciado vem e confessa os fatos, fala, não, é isso mesmo e tal. Ele entra aqui, ao invés de combater, ele confessa. O denunciante pode prosseguir com a defesa, não impede. A confissão dele não impede a defesa do outro, apesar de eles estarem em litisconsórcio. Mas ele pode desistir da defesa, aderindo ao reconhecimento, e pedir apenas a procedência do regresso, que era aquela segunda lide, a lide secundária, né? Parágrafo único. É aqui que eu estava querendo chegar. Isso também era jurisprudência e entendia por essa possibilidade. Beleza, procedente o pedido da principal, o que esse aqui tem que fazer? Ele tem que cobrar desse, para depois esse cobrar desse?
Ele tem que fazer isso para esse fazer isso? Era o mais lógico. Era a lead principal e secundária. As relações levavam a isso. O debate, não existia essa previsão do 128 parágrafo único. O STJ, já antes do código, já permitia. Gente, não precisa. Agora ele pode vir direto. Ele pode executar a sentença direto contra o denunciado. Tá lá. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Então ele traz... O A vai trazer para o cumprimento de sentença do lado do C, do lado do B, o C. Ele já vem direto, já traz isso de uma vez só, para não ter que ficar ali de principal e secundária de novo, e esse movimento que seria inevitável, certo? Execução direta contra o denunciado, tá aí. Artigo 128. O autor pode fazer denunciação, a gente já falou, mas que horas que o autor pode fazer essa denunciação? Em qual o momento? Isso cai também. Momento. Petição inicial. E o réu, quando ele vai denunciar? Contestação. Tá com o código aberto aí, ó. Brincadeira. Ganha um chocolate daquele que tá ali, ó. O pedido de denunciação deve ser feito dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. Certo? Pode pedir depois e tal, esqueceu, posso falar? Não. Tem que falar naquele momento. Tem uma forma específica para o ato? Tem uma formalidade? Tem um jeito de fazer esse pedido? Não. Um pedido simples, um tópico na contestação, um tópico na petição inicial. Simples. Já chama logo na preliminar. Isso aí. Gente, para quem estudou também CPC de 73 e tem aqui uma intervenção de terceiro que suspende o processo, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário do que tinha no CPC de 73 e ao contrário do que está lá no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pedido de denunciação da lide não suspende o processo. Vai cair. Não suspende. Certo? Já caiu a hipótese lá da desconsideração. Não suspende. É a última coisa que eu vou falar, é isso. E é isso que vai cair. Não suspende. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não, pelo amor de Deus. A denunciação da lide não suspende o processo. O pedido. Pedido de denunciação da lide, exato, perfeito. Porque depois da denunciação não tem nem por que mais suspender. Exato, o pedido. O pedido de denunciação da lide não suspende o processo. Ao contrário, eu disse que ao contrário do pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É aí que eles vão misturar, porque lá suspende. Beleza? Alguma dúvida aí na denunciação? Evicção, denunciação, autor e réu. Evicção, obrigação por lei ou por contrato. Entra, atua como réu na lide secundária, mas como litisconsorte na ação principal. O que mais? Vamos lembrando, gente, me ajuda. Não suspende o processo.
A confissão de um não interfere na relação do outro. Não interfere na relação do outro. Momento. Petição inicial e contestação. Beleza? Denunciação da lide. Próxima. Chamamento ao processo. Gente, eu antes tinha outras hipóteses, né? E eu confundia tudo. Uma vez eu vi uma aula de revisão, acho que era revisão da OAB, uma revisão assim, aquelas revisões relâmpago. E a professora deu intervenção de terceiro, tipo, em 15 minutos, todas, assim. E eu lembro que ela falou do chamamento ao processo, ela falava que cada uma tinha uma frase, né? E eu nunca esqueci a frase do chamamento ao processo. Vem pra cá, você também. Boa, essa é boa. Como é que é? Vai, fala aqui. Vem pra cá, você também. Eu tinha aprendido de outro jeito, mas essa é boa. Eu tinha aprendido assim: não vou me ferrar sozinho. Gosto. Vem. É isso. Entendeu? Chamamento ao processo. Artigo 130. Nesse caso, só pelo réu. É uma forma de intervenção de terceiro que permite ao réu trazer para o polo passivo demais co-obrigados, para que no mesmo processo possa exercer seu direito de subrogação. Artigo 130, conceito. Demais co-obrigados. Demais co-obrigados. Não confundir com evicção e obrigação a indenizar em regresso por lei ou por contrato. É co-obrigado. Hipóteses. O próprio 130 já fala. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Você teve a brilhante ideia, a incumbência de ser fiador daquele sobrinho querido que veio para São Paulo fazer cursinho pré-vestibular. Aquela brilhante ideia de... Gente. Nossa, todo mundo tem uma história, né? Então você, fiador, foi demandado. Você vai chamar o processo quem? O sobrinho, o afiançado. Vem pra cá você também. Não vou me ferrar sozinho. Certo? Vem. Ele vai entrar aqui do ladinho junto. Não é lide principal e secundária, é junto. Vai entrar aqui juntinho. 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Alguns deles. São 3 fiadores. Só chamaram um. Não, chama os outros. Então quando tem mais de um fiador, ele só pode chamar o processo os cofiadores, os demais fiadores? Não. Ele também pode fazer a mesma coisa da primeira hipótese. Ele pode chamar tanto os demais fiadores quanto o afiançado. Só que ele vai usar a hipótese de cabimento do 2 e o outro ele vai usar a hipótese de cabimento do 1. 131 e 132, certo? 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um deles ou de alguns deles o pagamento de dívida comum. Então, A, B e C se obrigaram a pagar uma dívida solidariamente. Cadê? B, C e D se obrigaram. O A, eu só vou entrar contra o B. A dívida é uma só, mas ele só processou o B. E aí o B vai falar o quê?
Vem pra cá você também. Ele vai chamar, não. Vem todo mundo. Você tá eu? Não vou me ferrar sozinho. Beleza? Naquela hipótese do 1, pode ser o contrário? O afiançado pode chamar o fiador? A contrário senso? Gente, isso nunca vai acontecer, porque normalmente as pessoas processam só o fiador, né? Abre mão do benefício de ordem, todos os contratos têm essa previsão, todo mundo só vai no fiador, porque normalmente o fiador tem, você já viu que ele tem dinheiro, você vai no fiador e ele que se vire com o afiançado. Mas vamos supor, você prestou fiança, lá você é fiador, garantidor da dívida, mas quem foi processado, quem está sendo executado é só o afiançado, o sobrinho. Aí o sobrinho pode chegar e falar assim: não, então, eu odeio meu tio, apesar de ele ser meu fiador. Vem pra cá você também. Pode? Acho que sim. Mas não como. Mas, sei lá. Não chama muito você. Mas ele é realmente. Não, gente, não pode, não existe. Intervenção? Não, gente, não pode. Essa é uma garantia do credor. O credor que tem essa opção. Você não pode chamar o seu fiador para responder sua dívida. Essa garantia é em relação ao credor. O devedor não pode chamar o garantidor para responder no lugar dele. Não existe essa previsão legal. A previsão legal é o contrário. Então, vai vir na prova o contrário. Fiador, caso do fiador. Opa! É esse. Cuidado. Quem que pode trazer alguém é o fiador. Lembra de quem que sempre leva nessa. É o fiador que traz o afiançado. O afiançado não pode trazer o fiador. Beleza? Vai estar lá na prova. Eu falei a hipótese lá que os demais fiadores podem trazer tanto outros fiadores quanto o afiançado. Um pela hipótese do inciso 2, outro pela hipótese do inciso 1. Certo? Finalidade provocada apenas pelo réu no processo de conhecimento. A lei traz, no 131, o prazo de citação. Você tem que promover a citação em 30 dias ou em 2 meses, acho que é 2 meses, se for em comarca distante, é isso. Gente, só que esses prazos aí, você tem que promover a citação, você tem que recolher as custas e tal. A demora lá no judiciário, a demora em trazer... Gente, aquela luz está apagando e acendendo sozinha. O que está acontecendo aqui? Tá chamando o processo. Que é isso? Que é isso? Para! Já é a quarta vez. Quem tá? Que é isso? Que é isso? Eu tava vendo Stranger Things lá. Que é isso? Tô com medo. Para, é hora do intervalo. Parou, tchau! Não, calma aí, só vamos terminar o chamamento. Nossa. Gente, eu nunca vi muito tempo isso. Tá com mau contato. É, mau contato. Vai nessa. É isso, você tem que promover. Quem tá pretendendo o chamamento, né? Não sei nem se é isso que fala, chamado. Enfim, tem que promover as diligências necessárias para a citação dentro do prazo legal. O que não pode é o cara ficar inerte e não promover a recolher as custas, dar andamento no processo. Mas se demorar mais de 30 dias, porque o processo ficou parado na conclusão com o juiz, ficou parado no cumprimento lá do cartório, o oficial de justiça está cumprindo, não cumpriu, não é culpa da parte, entendeu? Essa previsão é nesse sentido, de cumprir as diligências que lhes são cabíveis. Então é isso de chamamento. Hipóteses do chamamento, só pelo réu, hipóteses do chamamento, hipótese de cabimento. Lembra, o que vai cair aqui? As hipóteses, co-obrigado
E vai fazer a misturinha do afiançado e do fiador lá. Vai jogar o caso do fiador, todo mundo lembra do caso do fiador, vai marcar porque não lembrou que é só um lado que pode, é só o fiador que pode trazer o afiançado, e não o contrário. O resto, ninguém, não é muito assim, é muito tranquila, né? Você traz o co-obrigado para a relação, tem que ser também co-obrigado. Beleza? Não confundir também com a questão da passivo da demanda, né? Isso, sempre o réu. Não confundir com os casos também, que é muito comum eles misturarem com as hipóteses lá de obrigação de regresso da denunciação. Eles sempre misturam. Beleza? Vamos fazer o intervalinho?